E aí, pessoal, estou gravando esse vídeo aqui por conta desse atentado contra a vida aí do Jair Bolsonaro. Obviamente uma atitude inaceitável, né? Um ato lamentável. É o fim da possibilidade de política, quando as pessoas usam da violência para destruir um adversário político. Bom, isso é evidente também, né? Acho que quem está comemorando o fato aí mostra como a gente está com uma cultura política degenerada e por mais que alguém não goste do candidato, é inaceitável sempre esse recurso pela violência, senão nós retrocedemos para a guerra civil, que é o pior dos mundos. E, bom, espero que o Jair Bolsonaro aí melhore, que se saia dessa. Parece que o estado dele é grave, ainda não tem nada muito certo. Inicialmente tinham dito que talvez não tivesse sido muito grave, agora parece que teve complicações aí, mas espero que ele se recupere e que não comprometa ele. Mas eu queria além só desse ponto de dizer que, nossa, toda violência deve ser condenada. E sim, toda violência deve ser condenada, mas eu quero fazer um ponto a mais também. Eu quero falar da nossa reação possível a uma violência dessas. Tá? Porque tem muitas reações que, embora condenem a violência, usam um evento desse de forma política e podem intensificar os problemas, intensificar as raízes culturais, as raízes da discussão pública que levam a atos como esse. Tá? É muito comum a gente querer usar eventos para fins políticos, né? Então, acontece um incêndio que aconteceu na biblioteca, no Museu Nacional, as pessoas já usam ele para provar que certa ideologia está certa e outra está errada. Com um atentado à vida do Bolsonaro aqui não é diferente. Você vê, bom, no começo ficou a dúvida quem tinha feito, agora já apareceu aí a pessoa que o esfaqueou e que é um sujeito que parece ter aí um desequilíbrio mental até, mas é um sujeito ultra militante de esquerda e também ultra religioso, com algumas visões meio paranoicas aí de anti-maçonaria também. Então parece ser um perfil meio desequilibrado mentalmente, como era de se esperar, né, para fazer um ato desse. Bom, a princípio então, quer dizer, muita gente olha para isso e fala, tá vendo? A culpa, portanto, é da esquerda, é a ideologia de esquerda, é o comunismo que leva as pessoas a agirem assim. Tá? E ao fazer isso, intensificam esse fenômeno da polarização que a gente está vivendo, que é esse fenômeno no qual a forma que eu me relaciono com a pessoa que discorda de mim não é de ver nela um interlocutor legítimo, alguém que quer o bem do país, mas discorda quanto aos meios. É ver nela um inimigo, alguém que quer o mal, alguma pessoa que esconde, às vezes por alguns argumentos falsos, falaciosos, intenções malignas para a sociedade. E que, portanto, não deve ser tratado como um interlocutor, e sim como um inimigo, alguém a ser combatido, muitas vezes combatido inclusive no plano físico. Tá? Eu já vi de pessoas de direita, inclusive formadores de opinião, que parece que estão quase torcendo para que o pior aconteça com o Bolsonaro, porque daí vão ter a chance de uma grande revanche contra os esquerdistas, como se quem fosse culpado por um atentado desses fosse toda uma classe de pessoas e não o indivíduo que cometeu o ato. Tá? Primeiro ponto importante ressaltar, esse indivíduo, tudo indica que tem problemas mentais, tem uma paranoia, tem uma série de questões aí. Ele não é apenas um esquerdista, digamos assim, tá? É alguém com problemas mentais para ser levado a isso. Agora, esse ato acontece em meio dessa polarização, em meio dessa cultura crescente de dois lados que se odeiam cada vez mais e que veem cada vez mais o outro como inimigo. Algo talvez não tão distante do que deve ter motivado aqueles tiros na caravana do Lula. Lembra que foi a mesma coisa, né? Felizmente ali ninguém foi ferido, mas usaram, tá vendo como a direita cheia de ódio, a direita não aceita o bem do povo, sei lá o quê. Botam a causa dessa violência, de um ato de violência, na conta da ideologia. Tá? A causa não está no conteúdo ideológico de nenhum dos dois lados, nem da direita nem da esquerda. Está, aí sim, nesse mix entre uma cultura altamente polarizada que não reconhece a legitimidade de outros pontos de vista, não reconhece a legitimidade de pessoas que não estejam engajadas no mesmo projeto de poder, e junte-se a isso alguém que já tem um perfil psicológico aí mais problemático, mais desequilibrado, paranoico, e você vai ter aí a alquimia perfeita para tragédias como essa. Espero que não se torne uma tragédia de fato, mas para eventos gravíssimos como esse. Tá? E aí a gente tem que pensar, a gente quer mais atos de violência como esse na sociedade ou a gente quer menos? Tá? Que podem ser a favor do nosso lado ou contra o nosso lado. Se a gente quer menos, eu acredito que a maioria de nós quer sim menos atos de violência como esse, porque a gente sabe que a grande maioria de nós vai sair perdendo nesse caso, porque a gente quer uma sociedade mais pacífica, com menos violência, e no qual as pessoas possam conviver melhor. Então é importante não dar vazão ao nosso impulso de polarizar essa discussão, de politizar essa discussão e politizar um evento como esse. Tá? E sempre lembrar,
a causa daqui, ou qual que é o primeiro passo? Qual que é o primeiro passo da violência? O primeiro passo é ver quem não concorda com você, não como interlocutor, e sim como inimigo. O inimigo tem que ser combatido por quaisquer meios possíveis. A maioria das pessoas vai ter alguma resistência de usar meios físicos, porque ela vive em sociedade, em última análise ela sabe que ela tem que existem leis e que vão ser cumpridas e que ela não pode quebrar isso. A pessoa que está já com algum desequilíbrio mental, ela muitas vezes dá o passo além. Nesse momento, portanto, o importante agora é reforçar isso. Se a gente não quer levar a nossa situação atual, que é grave, para uma escalada de violência, é importante que a gente não escale também na polarização e, portanto, não usar politicamente esse ato. Vamos juntos lamentar o que aconteceu, vamos juntos torcer para a recuperação do candidato, tá? Por mais que muitos não gostem dele, está aí disputando dentro das leis, das regras do jogo democrático. Se a gente gosta de uma sociedade democrática, a gente é obrigado a respeitar isso. Então é óbvio, primeira reação absurda e inaceitável, comemoração do fato. Isso aí totalmente fora. Isso aí, pelo contrário, alimenta aquela visão, né? Quem é de direita e acha que a esquerda é essencialmente má e vê alguém comemorando, vai dizer, tá vendo? Tá vendo como eles são psicopatas? Estão comemorando aí a tentativa de assassinato. E por outro lado, também da direita, de não botar isso na conta da ideologia. Assim como você deve ter se sentido injustiçado quando alguém disse lá na caravana do Lula que levou tiro, que a culpa é da direita, que a direita tem esse DNA maléfico, a mesma exata coisa acontece se você coloca este evento, esse ato aqui de violência, essa tentativa de assassinato na conta de uma ideologia. Concretamente, o responsável é um indivíduo que provavelmente não está em pleno domínio de suas faculdades mentais. E esse indivíduo age, isso também é muito importante considerar, num contexto cultural que não é de uma ideologia boa contra uma má, de um grupo de pessoas boas, porque você pode ter uma preferência ideológica. Eu estou muito mais perto da direita do que da esquerda. Você pode achar que o conteúdo de uma ideologia é superior ao do outro. Mas não se engane, os grupos humanos não são superiores uns aos outros. Eles agem de maneiras muito similares e muito paralelas, e um espelha e reage ao outro. E, portanto, o que aconteceu aqui não é um ato de um grupo, de os esquerdistas, a esquerda, a ideologia socialista, ou seja lá o que for, contra Bolsonaro ou contra a direita. É um ato que é fruto dessa cultura de polarização e que gera violência de ambos os lados. Se a gente quer menos disso, então vamos nós dar o primeiro exemplo, que é não politizar um ato desses. Não usar esse ato como um pequeno palanque para que nós, de nossas mídias sociais, comecemos a defender o nosso lado nessa disputa política. Porque se a gente faz isso, a gente acirra esse problema e a gente torna mais provável que atos como esse, seja de um lado ou seja de um outro, aconteçam no futuro.